Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Shine. Olá, Thiago, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom. Tem- Temos esse momentozinho para discutirmos como vai ser mais ou menos a condução, né, da sessão. Bem, foi nos instruído que, como vão ter quatro apresentações, vão ter cerca de 22 minutos e meio para cada. Então, vão ser cerca de 15 minutos aí para o pessoal estar apresentando. Esses 7 Uhum. minutos restantes são justamente para tá tendo a discussão, né? Além dos comentários da senhora. Sim, E sim. daí eu. O Adriano está como suplente, é isso, Adriano? Positivo, meu caro. Ok. Como vai, A gente- professora? Boa tarde. Eu vou ter que sair uns 15 minutinhos antes, provavelmente, porque eu sou titular da sessão da sequência. Mas até eu ter que sair, estarei aí pronto para o que vocês precisarem. Ok. Ok, Adriano. Bem, professor, é isso. A gente vai estar aqui para lhe auxiliar, caso precise de algum apoio, e além disso, também intervir caso o tempo ultrapasse ou próximo a isso, para a gente tentar controlar e todo mundo consiga apresentar e discutir os seus achados, os seus trabalhos, tá bem? Tá bom, muito obrigada, viu, Thiago? Tá bom, obrigado. Olá, boa tarde. Eu farei sim no trabalho. Acho que é o terceiro trabalho. Qual o título do seu trabalho, por favor, Ana? É adoção e efetividade de aplicativos de gerenciamento financeiro. Tá. Os trabalhos, eu não sei se o professor Chaino, se os seus vieram blind, os meus estão todos blind, também não consigo relacionar com os apresentadores. Nós já temos a Ana Carolina aqui para o adoção. Eu recebi também eles sem os nomes dos autores, mas por e-mail eu recebi com os nomes, né? Então, Ana Caroline é o terceiro trabalho, o segundo é o meu, né? O primeiro eu acho que é Mary Ellen e Francisco, acho que não estão ainda, né? E o último é Fernando. Fernando acho que está entrando aí.
O seu qual seria, professor, o título? O meu é Adoção da Inteligência Artificial por Profissionais da Educação, Ok. tá? O segundo.
Adriano, já deu o horário, 4h30, será que a gente já pode começar? Só confirmar se Mary e Fernando são autores e vão fazer a apresentação dos trabalhos. Sou Mary, vou apresentar Qual o trabalho, Mary, por favor? Patient Priorization. Ok. Fernando, me ouve? Oi, ouço. Consegue me ouvir? Consigo muito bem. Vai apresentar trabalho também? Isso. O meu é Qual? o Paradox of the Generation Artificial Intelligence. Perfeito. Generativo. Professora, a sala é sua, então. Ok, muito obrigada, Adriano. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Chayne, sou professora na Universidade Estadual do Paraná, né, Unespar, campus de Paranavaí, né, então estou falando aqui do Paraná. Vou ser a moderadora dessa sessão, né, um prazer aqui estar com todos, né, os autores dos trabalhos, né, os nossos assessores também, o Tiago e o Adriano. Então, para não estender muito aqui inicialmente, né, o tempo, lembrando que cada apresentação terá até 15 minutos, tá? Então, a gente vai seguir com as 4 apresentações, né, na sequência, e no final a gente deixa o tempo, né, disponível aí para as perguntas, né, comentários, questionamentos, tá bom? Se alguém já, né, quiser ir fazendo, deixando a pergunta, né, ali no chat, né, também fiquem à vontade, depois no final a gente retoma. Tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para o primeiro trabalho, né, da Mary Ellen, José Marcelo e Francisco, né, que trata aí da priorização de pacientes em lista de espera. Agora sim. Aparecendo para vocês? Apresentação? Sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mary Ellen. Vou apresentar, então, uma revisão sistemática sobre os métodos multicritério e priorização de pacientes em fila de espera. Minha orientadora é o professor José Marcelo Sestari, aqui da UFPR, e com coorientação do professor Francisco, da UTFPR, aqui de Curitiba também. Tendo em vista que nós temos a aumenta de demanda por serviços de saúde e os problemas têm sido cada vez mais complexos e sempre sob incerteza, com limitação de recursos, busca de atendimento respeitando equidade, eficiência, transparência e a busca também de uso de critérios claros envolvendo dimensões como gravidade clínica, condições sociais, avaliação por múltiplos especialistas. Nós fizemos, então, esse trabalho para mapear as características dos modelos de priorização de pacientes em fila de espera, com foco no uso dos métodos multicritério de tomada de decisão, decisão em grupo e como lidar com a incerteza, buscando responder essas perguntas que eu vou mostrar na sequência. Então, a priorização de fila de espera busca priorizar os pacientes mais graves e atender pacientes com características semelhantes em tempos iguais. Os métodos multicritérios auxiliam na tomada de decisões em contextos complexos, nos quais múltiplos critérios devem ser considerados simultaneamente. Dentro dos métodos multicritérios, um dos aspectos é o processo de alcance de consenso, que visa garantir que as decisões sejam aceitáveis para todos os envolvidos, minimizando as divergências e promovendo a colaboração. E junto com os métodos multicritério, nós temos a abordagem fuzzy, que permite que as avaliações sejam expressas em termos linguísticos, o mais próximo da linguagem natural, e transformando elas em linguagem computacional a fim de realizar os cálculos matemáticos. Para a elaboração desse mapeamento, foi realizada a revisão sistemática de literatura, baseado em Kitchen e Page et al., tendo essa estratégia de busca multicritério decision making, pacients priorization, waiting list, waiting time, porque em vários artigos, né, esses nomes aparecem com esses nomes, né? Tendo esses critérios de inclusão e exclusão, e extraímos os dados
para permitir, então, a análise dos estudos propostos. Iniciamos, então, com 2.502 documentos. Após os critérios de exclusão e leitura completa dos primeiros artigos, finalizamos com 37 documentos, que foram 33 artigos, um capítulo de livro e 3 artigos de conferência, de 2004 a 2024. Então, quanto ao uso dos métodos multicritério, eles foram utilizados, então, no desenvolvimento dos critérios, tanto para o levantamento dos critérios, a partir de brainstorming com o ANP, o Intuitionistic Fuzzy de Mattel, e o modelo de triagem e priorização, que é um modelo próprio da saúde. Já para a ponderação dos critérios, foram utilizados vários métodos multicritérios que são utilizados juntamente com a abordagem Fuzzy. Já para a priorização dos pacientes, foram utilizados vários métodos multicritérios, também em conjunto com vários conjuntos Fuzzy para lidar com a incerteza. As áreas de aplicação da priorização de pacientes foram desde recebimento de células-tronco para tratamento do COVID, atribuição de leitos de UTI, agendamento de consulta, transplante de pulmão, rim, fígado, exames eletivos para internamento de pacientes, atendimento de urgência e principalmente para cirurgia eletiva. A maioria dos artigos foram aplicados em situações reais, com dados reais, e alguns fizeram a simulação, né, de perfis de pacientes. Os métodos multicritérios também foram utilizados no peso dos critérios, mas no peso de importância dos decisores, os métodos não foram utilizados. Os métodos, os pesos de importância dos decisores foram atribuídos, né, deram valores sem utilizar um método. E 81% dos artigos analisados não deram pesos aos decisores, apesar de serem especialistas que fazem essa avaliação, não foi atribuído valores de pesos para dizer o quanto eles estão, a importância deles dentro da resolução do problema. Quanto ao modo de fazer essas avaliações, eles puderam expressar os valores em valores numéricos, termos linguísticos e expressões linguísticas, tanto representando por conjuntos fuzzy como conjuntos house. E para a agregação das avaliações dos decisores foi utilizado operadores de agregação e médias em conjunto, né, com as representações fuzzy house. Quanto ao uso do processo de alcance de consenso, eles foram utilizados tanto no levantamento dos critérios, na agregação de matrizes de decisão, na concordância nas matrizes de decisão, alcance de consenso também para o peso dos critérios, e no DEMATEL, na definição das influências entre os relacionamentos dos critérios, eles também utilizaram processos de alcance de consenso. Já para lidar com a incerteza, praticamente meio a meio, né? 50% dos artigos não lidaram com a incerteza, e os que lidaram com a incerteza utilizaram as abordagens Fuzzy House Sets. Com a revisão, nós podemos, então, verificar que os métodos são amplamente utilizados para priorizar a fila de pacientes. Os critérios são ligados a condições de saúde, gravidade da doença e tempo de espera. Os pesos dos critérios são utilizados em todos os modelos de priorização. O peso dos decisores ainda não são tão utilizados, né? Mesmo sendo propostos, as decisões são praticamente todas para problemas de grupo. E nos modelos que lidam com a incerteza, os conjuntos são o Fuzzy House Set. E essa revisão traz um levantamento das características desses modelos de priorização que podem ser utilizados, então, para fazer comparações de métodos e levantamento também de lacunas para serem propostos novos modelos
em várias áreas que ainda não foram exploradas. Como lacunas de pesquisas, nós podemos ter pesquisas focadas na avaliação prática, usando combinação de ferramentas para melhorar a priorização de pacientes e ampliando as dimensões consideradas no problema, o uso de características dos decisores para gerar esses pesos e traduzir melhor a importância deles, né, no problema, uso de técnicas para lidar com a hesitação em áreas de aplicação que ainda não foram exploradas, uso de técnicas de inteligência artificial para diminuir custo, tempo e manter o máximo a avaliação inicial dos decisores durante os processos de alcance de consenso, e o uso de características para comparar, então, modelos de priorização baseados no método multicritério. Deixei, então, aqui as referências que usei aqui na apresentação. Deixo, então, também as referências da revisão, né, dos artigos, o conjunto de dados, a planilha que foi realizada a análise dos dados, e agradeço a oportunidade pelo CIMEAD de vir novamente apresentar trabalho aqui, e deixo, então, meu contato. Obrigada. Muito obrigada, Mariellen, pela apresentação. Agora vamos passar para o segundo trabalho, que é, né, o meu artigo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aparecendo aí, pessoal, a tela? Tá, Sim. só que não está naquele formato de apresentação, professor. Não está? Não. Está em formato do autor. Para mim, eu já coloquei aqui em formato de Modo seleção de apresentação. slides. Acho que é só você dar um Alt Tab e mudar aí a tela que dá certo. Para mim já está. Agora ela ficou em modo de. Agora mudou para vocês ou não? Não. Ainda não. É que quando tu coloca para apresentar ali, ele abre uma nova janela e a janela do Zoom tá detectando aquela janela anterior. Aí por isso que ele fica assim. Para mim já está em modo de apresentação. Você tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo, escolhendo a tela de apresentação. Exatamente. Agora acho que vai. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Aí. Então tá bom. Então, o meu trabalho, né, que foi construído juntamente com outros professores na Universidade Estadual do Paraná, professor Ariane, professor de Carlos e professor Marcelo, ele tem como título a adoção da inteligência artificial por profissionais da educação, uma análise com base no modelo de aceitação da tecnologia, né, que é o modelo TAM. Para mim está travado aqui a apresentação. Para a gente também. Ainda não. Agora foi. Aí, agora foi, né? Aí. Então, para introduzir né, a temática do artigo, né, muito se fala hoje no avanço, né, da tecnologia, né, das tecnologias digitais e também da sua inserção nos ambientes educacionais, né? E a gente tem que ver como isso vem refletindo, né, na adoção dessas tecnologias, né, pelos profissionais da educação. Então, o nosso trabalho ele é motivado pelo fenômeno da aceitação e do uso da inteligência artificial nesses ambientes, né, que está acarretando mudanças significativas na postura, né, desses profissionais e também em novas formas de atuação. Então, fazendo uma revisão aí de alguns trabalhos, né, nós levantamos alguns critérios, então, como atitude, intenção em utilizar, né, a tecnologia, a facilidade de uso, a utilidade percebida, né, e também o uso real dessas tecnologias, né. Então, esses critérios a gente encontrou no modelo de aceitação de tecnologia que foi desenvolvido por Fred Davis e que foi desenvolvido em 1989, né? Então, esse trabalho tem como objetivo investigar a aceitação e o uso da inteligência artificial na atuação dos profissionais de educação em diferentes ambientes educacionais.
Na fundamentação teórica, né, eu coloquei aqui somente o título, né, da fundamentação. Então, a gente dividiu inteligência artificial no ambiente educacional, potencialidades, aplicações e desafios, onde a gente fala um pouquinho, né, de como a inteligência artificial, ela traz algumas possibilidades de uso, né, como a gente tem visto aí. Então, pode ajudar, né, a elaboração de questões, né, pelos professores, a questão das correções, né, tem diversos, né, tipos de uso, mas também, por outro lado, traz algumas implicações, alguns desafios, né, como questão ética, né, questão de plágio, questão de infraestrutura, né? Então, será que a gente tem a infraestrutura para utilizar, né, a inteligência artificial nas nossas instituições, né, etc. Né? Então, são diversas. A gente trabalha com os dois lados, né? Os benefícios, né, e também os desafios do uso da inteligência artificial. Na outra subseção, nós abordamos o modelo que a gente utiliza no trabalho, que é o modelo TAM, né, onde ele traz esses critérios, né, para o uso da tecnologia. Né? Então, essas variáveis que são facilidade de uso percebida, utilidade percebida, atitude em relação ao uso, a intenção comportamental de uso e o uso real da tecnologia. Então, a gente tem 5 variáveis que a gente trabalha, né, no nosso estudo. Falando sobre a metodologia, né, esse estudo ele é de uma abordagem quantitativa, né, e de um delineamento descritivo, porque nós utilizamos um questionário, né, estruturado com 30 questões. Então, as 7 primeiras questões são questões sociodemográficas, né, em relação mais ao perfil do respondente. Uma questão, né, nós fizemos para controle, né, para saber se o respondente ele estava realmente prestando atenção, né, então a gente faz ali a questão de verificação, né, então se você, né, está prestando atenção, selecione neutro nessa pergunta, né. E as outras 22 questões, né, são questões em escala Likert, que foram adaptadas da pesquisa de Gomes, que é uma monografia, né, onde ela analisa esses fatores também no uso do Google Classroom em estudantes de ensino médio, né? Então, como já era uma escala validada, né, e também recente, né, de 2022, a gente utilizou essa escala também, né, fazendo uma replicação do estudo, né, de Davis, de 89. Então, a gente utilizou essa escala com 5 pontos de concordância, né, do discordo totalmente até o concordo totalmente. A amostragem foi probabilística aleatória, né? Então, nós enviamos o questionário para diversos profissionais de educação, então, em diferentes áreas do conhecimento, com diferentes níveis de ensino, né? Tanto para instituições públicas quanto instituições privadas, de diferentes modalidades, né? Então, a presencial, a virtual e a híbrida, e também para diversos estados. A coleta de dados ocorreu aí no mês, né, de junho até julho, e a gente teve um total de 281 participantes. Com a questão de atenção, né, de critério de atenção, a gente teve que eliminar 4 respondentes, né, que não responderam ali de forma correta a questão. Então, nós ficamos com um total de 277 questionários válidos, né, que a gente realizou análise estatística. Né, foram feitas, então, técnicas de estatística descritiva, teste de confiabilidade, análise confirmatória, pesos e covariâncias fatoriais, né, índices, medidas de ajustamento do modelo, o diagrama de trajetórias e também a análise de variância. Partindo, então, para os nossos resultados, né, então, a primeira análise realizada foi descritiva, então, para essa análise, a gente considerou o total de participantes, tá? Os 281 participantes. Então, a gente conseguiu, né, compreender que a gente teve uma faixa etária predominante de 35 a 44 anos, né, com 92 respondentes, 35% eram do sexo masculino e 65% do sexo feminino, e esse pessoal, majoritariamente, né, são do estado do Paraná, né? Acho que muito pelo viés, porque a gente é do Paraná, então a gente conseguiu mandar, né, mais para pessoas do estado do Paraná, mas também participaram pessoas de outros estados. Desse pessoal, 74% trabalham em instituições públicas e 26% em instituições privadas, e a maioria
atua na área de ciências sociais aplicadas, né? Um total de 31%, seguida das ciências humanas, 20%, e depois a gente teve também das outras áreas, né? A maioria, 77%, atuam, né, na forma presencial, 14% na modalidade híbrida e 9% à distância, né? Sendo 60% atuantes no ensino superior, seja na graduação ou na pós-graduação. Em relação à amostra e confiabilidade, né, nós consideramos aí apenas os 277 participantes, né, válidos, excluindo aqueles que não atenderam à questão de controle, né? Foram realizadas os testes para confiabilidade, que indicaram uma excelente consistência interna, né, do modelo, e que os itens medem, né, o construto de forma confiável e válida. Na análise fatorial confirmatória, todas as cargas fatoriais se mostraram significativas, e o modelo, né, ele se mostrou também confiável e válido para os 5 fatores, né? Então, para o primeiro fator, né, a facilidade de uso percebida, então a clareza, né, que o respondente tem para utilizar, né, a inteligência artificial. O P, que é a utilidade percebida, né, então em relação à produtividade, a eficácia de utilizar. A TU, que é a atitude em relação ao uso, né, se a atitude é positiva. E TU, que é a intenção de uso futura. E a URS, que é o uso real do sistema, né? Então, qual é a frequência que o respondente utiliza inteligência artificial, né? Então, esses dados mostraram, né, uma boa validade convergente e uma precisão nas estimativas. Em relação à correlação entre fatores, né, as covarianças, elas se mostraram todas significativas, né, que foram coerentes com o modelo de aceitação da tecnologia de Davis. A questão da utilidade percebida se mostra como um fator central, né, que fortemente correlacionado também, né, com a atitude em relação ao uso e também com a intenção de uso futuro. A atitude em relação ao uso e a intenção de uso futura, né, mostraram ali uma correlação quase perfeita, né, de 0,958. E a FUP, né, facilidade de uso percebida, também se mostra como uma influência indireta, né, mostrando ali as correlações moderadas. E o uso real do sistema, ele está correlacionado, né, fortemente com todos os fatores, né, de forma que ele confirma o impacto da percepção e também da intenção no uso real das tecnologias de informação, né? Em relação ao ajuste global do modelo, né, o modelo se mostrou bem ajustado e também teoricamente consistente, né, com o modelo que a gente utilizou, né, o modelo TAN do Fred Davis, né? Então aqui estão, né, os testes, as medidas de ajustamento que comprovam esse resultado. Aqui a gente tem o diagrama de trajetórias, né, onde a gente faz a relação, então, entre, né, os 5 fatores. Então, as setas, que são unidirecionais, elas mostram, né, relações entre os fatores e os itens, e as setas bidirecionais, elas mostram, né, as correlações fatoriais. Então, através desse diagrama de trajetórias, a gente conseguiu analisar, né, que a utilidade percebida, a atitude em relação ao uso, a intenção de uso e o uso real do sistema, né, possuem uma forte inter-relação. Já, né, a facilidade de uso percebida, ela tem uma influência indireta sobre o comportamento de uso do respondente, né, de forma que esses dados também confirmam, né, uma robustez e uma coerência do modelo teórico também utilizado. Análise de variância, né, a nova a gente selecionou alguns fatores, né, como a idade, né? Então, em relação à idade, a gente viu que há uma diferença significativa, né, apenas na facilidade de uso percebida, né, demonstrando que a idade influencia, né, a percepção de facilidade, mas não a utilidade ou o uso, né, do sistema. Em relação à área de atuação, né, os dados mostraram aí diferenças significativas em todas as variáveis, indicando que o contexto profissional, né, influencia percepções e os comportamentos de uso. E a última, né, o último fator que a gente analisou, modalidade de ensino,
né, também mostra aí diferenças significativas em todas as variáveis, né? Então, a modalidade impacta a percepção, a intenção e o uso da inteligência artificial, né? Então, concluindo, né, essa análise de variância que a gente realizou, né, com esses três fatores, né, a gente percebe que a aceitação da inteligência artificial, né, ela não é homogênea, ou seja, né, há uma necessidade de estratégias específicas de acordo com o contexto, né? Então, esses fatores, né, revelaram essas diferenças em relação, né, à aceitação, ao uso da inteligência artificial. Como considerações finais e contribuições, né, um modelo baseado, né, no TAM que a gente utilizou, ele foi validado e ele apresentou também um bom ajuste, né? A correlação entre facilidade de uso percebida, né, e a utilidade percebida, ela confirma o princípio de Davis, né? Então, quanto maior a facilidade de uso percebida, maior é a utilidade percebida. A gente viu também uma relação, né, entre a utilidade percebida, a atitude em relação ao uso e também a intenção de uso futura, né? Então, esses três fatores mostraram aí percepções positivas sobre a inteligência artificial, né, como elas fortalecem as atitudes e também a intenção de uso. E a atitude em relação ao uso, né, e a intenção de uso mostraram uma atitude favorável, né, como mediador essencial entre crenças e comportamentos. E o último construto, né, o uso real do sistema, ele apresentou uma alta associação com os demais, né, indicando que a aceitação da IA, ela se traduz sim em um uso efetivo, né, não apenas na intenção declarada. Contribuições do trabalho, né, são a validação empírica do modelo, né, do TAM para explicar a aceitação e o uso da IA, né, na educação. Também evidencia a importância dos construtos, né, da utilidade percebida, da facilidade de uso percebida, né, como catalisadores aí de atitudes e intenções. E o trabalho também oferece subsídios teóricos e práticos para políticas de formação, né, educacional. Como a gente viu, alguns fatores ali, né, trazem mudanças em relação ao uso da inteligência artificial. E isso destaca a necessidade, né, de ter que considerar variáveis individuais e contextuais para adoção tecnológica, né? Então, conforme ali mudança, né, seja de idade, né, de gênero, de modalidade de ensino, né, isso traz mudanças, né, no uso, na aceitação da inteligência artificial. Então, para a adoção, né, de políticas públicas, por exemplo, né, é interessante analisar essas variáveis. E como perspectivas futuras, para fechar, né, nós sugerimos realizar testes de hipóteses e também explorar outras variáveis, né, mediadoras, então como o suporte institucional, a cultura organizacional, né, entre outras variáveis, e também o desenvolvimento de estudos longitudinais e comparativos, né, entre redes e níveis de ensino, né, como a gente viu que há mudanças, né, seria interessante trabalhar também, né, com esses outros níveis de ensino. Aqui estão as referências utilizadas, né, somente na apresentação. Eu agradeço a atenção de todos, né, e no final fico aí disponível para os questionamentos. Muito obrigada. Bom, agora, então, né, eu passo para a terceira apresentação, que é a adoção e efetividade de aplicativos de gerenciamento financeiro pessoal, da Ana Caroline. Pode ficar à vontade, Ana. A apresentação não está aparecendo ainda não, né? Estava. Estava, agora voltou. Está aparecendo? Perfeito. Certo. Deixa eu ver se está passando aqui. Só um momento. Foi para um documento do Word. Saiu.
Está agora, né? Com o modo apresentação. Isso, Sim. agora está, Ana. Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Certo, eu vou seguir. Boa tarde, eu sou Ana Caroline. Vou apresentar um artigo que é de autoria minha com o Gabriel da Paz. Esse artigo, ele foi fruto de uma orientação de TCC do aluno Gabriel. Tem como título Adoção e Efetividade de Aplicativos de Gerenciamento Financeiro, um estudo com estudantes universitários. Diante de um contexto em que os estudantes, eles possuem, além de possuir recursos limitados, ainda têm as suas experiências nessa fase da vida ainda em construção, no que diz respeito à questão da gestão financeira pessoal, a adesão a esses aplicativos por parte desse público mostra-se como um verdadeiro suporte na gestão desses recursos pessoais. Embora esses aplicativos eles tenham inúmeras funcionalidades das mais simples, as mais robustas, inclusive se interligando com a inteligência artificial, a efetividade desses aplicativos ela nem sempre é percebida. Então, diante desse contexto, esse estudo buscou responder como estudantes de ensino superior percebem a adoção e a efetividade de aplicativos de gerenciamento financeiro. Este estudo se justifica, uma vez que esses aplicativos de gerenciamento financeiro, pessoal, eles têm um potencial para fomentar hábitos de gestão financeira saudáveis nesses estudantes, ou seja, melhorando planejamento, controle, acompanhamento dos recursos financeiros e também porque acaba reforçando, né, sendo um aliado na educação financeira, podendo inclusive prevenir ou ajudar a reduzir situações de inadimplência e endividamento. Em relação, né, à fundamentação teórica, ela foi dividida em duas partes. A primeira abordou os aplicativos de gestão financeira pessoal, trazendo não apenas as funcionalidades, objetivos, impactos desses aplicativos, mas também a adoção e a efetividade desses aplicativos. E, em um segundo momento, foram abordados e apresentados os estudos empíricos relacionados à temática e que também ajudaram a fundamentar o estudo. Em relação aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela possui uma abordagem qualitativa e um caráter descritivo. Foi utilizado como técnica de coleta entrevistas estruturadas. Essas entrevistas elas foram realizadas com estudantes universitários, 12 estudantes, a maioria de cursos da área da tecnologia, uma vez que um dos pesquisadores era, então, graduando de um curso da tecnologia, então, acaba que tem essa proximidade com seus semelhantes, caracterizando aí uma amostra por conveniência. Foi realizada em maio deste ano e com os estudantes de ensino superior, né, de instituições de ensino superior, instituições públicas. Como técnica de análise, foi utilizada a análise de conteúdo, que seguiu as orientações de Bardhan. As etapas dessa análise, elas estão descritas no artigo. E esses achados, eles foram abordados por categorias. A gente tem duas categorias, que é a adoção e a efetividade, e para cada uma dessas categorias, duas subcategorias, que a adoção, ela tem como subcategorias critérios de escolha e facilidade de uso, e a efetividade, benefícios e desafios. Ela foi avaliada por meio dessas duas subcategorias. Passando para os resultados, a gente tem aqui o quadro 2 com o perfil dos entrevistados, evidenciando até aquilo que eu já comentei, que a grande parte desses estudantes, eles estão em cursos da área de tecnologia, são estudantes de instituições públicas,
e a idade entre 21 e 24 anos, com exceção de um dos entrevistados que tem aí 36 anos, né? Evidenciando que são estudantes mais jovens. Em relação à categoria adoção, né, especificamente aqui em relação aos critérios de escolha, destaca-se o uso, né, a facilidade de uso desse tipo de tecnologia, desses aplicativos. Então, os estudantes, eles têm uma preferência por aplicativos que sejam acessíveis, que sejam intuitivos, né? E além dessa facilidade de uso, aplicativos que possam ser personalizados, que tenha também uma centralização de informações e ausência de burocracia, ou seja, enfatizando aí essa questão da facilidade de uso. Aplicativos também que atendam às suas necessidades cotidianas, que sejam úteis, ou seja, que tenham funcionalidades que sirvam para atender às suas demandas. Aplicativos também que incluam acessibilidade e confiabilidade. Em relação à facilidade de uso, a gente percebe que na categoria anterior, a facilidade de uso ela aparece como um critério de escolha, né, na subcategoria anterior, mas ela acaba tendo um caráter também de subcategoria, uma vez que ela é percebida pelos respondentes, pelos entrevistados, não apenas como um critério para a aceitação, para o uso inicial dessa tecnologia, mas também para que esse usuário ele continue aceitando essa tecnologia, continue utilizando essa tecnologia. Então, ela é crucial, tanto para essa adesão inicial, quanto para a continuidade dessa utilização. Então, ela aparece aqui como uma subcategoria, é um ponto, acaba sendo uma percebida, né, como recorrente por esses entrevistados. Ela reforça também, né, essa importância da experiência intuitiva, e além dessa facilidade, né, dentro ainda da facilidade de uso, eles ressaltam a questão de aplicativos que sejam multiplataforma, que sejam compatíveis com outras plataformas e que também possam funcionar sem necessariamente ter uma conexão constante com a internet. A efetividade, que foi avaliada por meio dos benefícios e dos desafios. Então, em relação aos benefícios, percebe-se que os entrevistados, eles conseguem entender, eles percebem que esses aplicativos têm um auxílio significativo na gestão dos seus recursos pessoais, e eles destacam alguns outros aspectos, como a clareza financeira que eles conseguem ter, ou seja, a clareza sobre a sua situação financeira, traz também benefícios relacionados à melhoria do planejamento desses recursos, e também, né, o que é importante destacar aqui é que há aspectos comportamentais. Então, além de benefícios diretos, a gestão desses recursos pessoais, há também implicações relacionadas aos hábitos financeiros desses estudantes, em que eles trazem como benefício a questão da modificação de hábitos, redução de estresse, redução de compras impulsivas. Então, a gente consegue perceber também esse aspecto comportamental. Em relação aos desafios, embora os benefícios sejam variados, dentre os que eu acabei de mencionar, eles trazem alguns obstáculos que são recorrentes, como a escassez de tempo, por exemplo, ou de energia, né? Na verdade, de disposição para a utilização desses aplicativos, falta de paciência para registrar os gastos, fazer os registros das suas transações financeiras, dificuldade, então, para criar o hábito de utilizar a tecnologia, dificuldade para manter
a disciplina e o autocontrole, e também a ausência de resultados rápidos, né? Em alguns momentos, a complexidade excessiva. Aqui no quadro 3, a gente tem um resumo, na verdade, dos resultados que eu acabei de apresentar, dessas por subcategorias. E como considerações e contribuições finais, a gente tem que esses usuários, esses estudantes universitários, eles percebem esses aplicativos como úteis para a gestão desses recursos, controle de gastos, planejamento, redução de consumo impulsivo. Em relação à adoção, a gente percebe que ela é influenciada principalmente por fatores relacionados à facilidade de uso, a questão da intuitividade, né? E além desses, pela visualização clara, integração também com bancos e a possibilidade de personalização. E no que diz respeito à efetividade, aqui é um dos principais achados do estudo, é que além dos aspectos técnicos do aplicativo, né, alguns aspectos que foram abordados pelos respondentes, há também aqui os aspectos comportamentais. Esses que são aspectos individuais, mas que também sofrem influência dos aspectos mais de ordem técnica, dos aspectos mais relacionados aqui aos benefícios à gestão financeira, à gestão pessoal. Então, esses aspectos, eles acabam reverberando, eles acabam repercutindo no comportamento desses indivíduos. E aí, a partir dessa possível mudança de comportamento, é que há essa percepção de efetividade. Eles dão continuidade ao uso desses aplicativos e acabam percebendo a efetividade em relação à utilização desses aplicativos na gestão dos seus recursos pessoais. E percebe-se também que o aplicativo ele tem um grande potencial no aspecto educativo, no aspecto da educação financeira desses estudantes universitários, né? Mas que há também uma necessidade de adaptação, necessidade de conhecer o contexto desses usuários e adaptar a sua realidade. Em relação a limitações, a gente destacou aqui a questão da coleta de dados, que foi realizada com o auxílio do Google Forms, e da concentração de estudantes em cursos da área de tecnologia. Nesse sentido, o que sugerimos como pesquisas futuras é que possa ser utilizadas entrevistas semi-estruturadas ou até mesmo entrevistas abertas para que possa aprofundar esses achados, né? A entrevista estruturada, ela acaba que limita a interação do pesquisador com os entrevistados, não tem essa oportunidade para aprofundar em questões que emergem ali no momento da coleta de dados. E também a investigação com outros estudantes de outras áreas, né? Inclusive de outros campos, ou até mesmo com outros públicos, né? Ampliando aí esse contexto de análise. Essas foram algumas das referências utilizadas. Eu agradeço e me coloco à disposição para os questionamentos. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Ana Caroline. Agora eu passo a palavra para o Fernando, né, que vai apresentar um trabalho sobre os paradoxos da inteligência artificial generativa. Fique à vontade, Fernando. Deixa eu ver. Está aparecendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Então, boa tarde. Eu sou Fernando Braz, sou doutorando em administração pela UFSM. E esse trabalho, ele faz parte, é uma das etapas da minha tese, em que eu estudo sobre os paradoxos da IA generativa. Então, foi realizado uma RSL, né, intitulado Os Paradoxos da IA Generativa, uma revisão sistemática da literatura e agenda futura, onde, além de mim, tem os colegas mestrando, o Gabriel, o professor Juliano e a minha orientadora, a professora Catiane, que participaram também. Então, primeiramente, contextualizando o estudo,
eu trago a questão de que a inteligência artificial ela vem sendo debatida há muito tempo, né? Não é de agora que surge a inteligência artificial, como muita gente acaba dando muita evidência só agora, né? Então vem desde lá dos anos 50 com Simon e a ciência do artificial, quando Alan Turing começou a debater sobre as questões dos modelos matemáticos que visavam uma máquina que fosse inteligente. Então, posteriormente, com o surgimento então de novos hardware, o aumento no processamento dos hardware, foi chegar à IA generativa que nós temos hoje, que é mais tem um marco, vamos dizer assim, do ChatGPT em 2022, que lidera praticamente o mercado, sendo a ferramenta mais utilizada. E atualmente nós vemos, né, que as IA generativas elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, nas mais diversas áreas, nas mais diversas tarefas e atividades que nós temos, está sendo cada vez mais implementada a IA generativa. E assim o interesse em pesquisar sobre isso, que acaba sobre como potencializar esses benefícios. Mas também eu também trago a questão da abordagem de paradoxos, que embora essa literatura ela tenha crescido, ela vem crescendo exponencialmente, a abordagem fundamentada em paradoxo ela permanece muito incipiente, ela ainda é muito pequeno a quantidade de estudos que tem sobre isso, tendo em vista as discussões que abrangem bastante sobre os desafios e oportunidades dessa ferramenta, né? Então, a partir disso, o estudo ele traz como problema, então, qual o cenário da produção científica no campo dos paradoxos da IA generativa. Então, o estudo tem como objetivo mapear e analisar criticamente a literatura científica recente sobre os paradoxos da IA generativa, buscando identificar lacunas conceituais, metodológicas e aplicadas. Como lacuna de pesquisa, então, verifica-se que a abordagem de paradoxo ela permanece muito incipiente, né? Com poucos estudos buscando entender e articular esses pontos opostos que abrangem a tecnologia da IA generativa. Não foram encontrados estudos semelhantes, então, representando a originalidade desse estudo, então, utilizando DRSL para compreender os paradoxos de uma forma mais geral, não foi visto estudo nesse sentido. E, como contribuição, o estudo também ele traz de que estudar e compreender sobre as relações paradoxais, as tensões paradoxais, acaba levando a um entendimento para um melhor desempenho e o uso mais sustentável e longínquo das tecnologias, né? Então, no aporte teórico, o estudo traz, resumidamente, a questão das origens da IA, toda a questão da evolução, até chegar no chat GPT e as IA generativas, bem como a própria disseminação, a difusão da IA generativa pelas áreas, a grande discussão, né, que nós temos sobre oportunidades e desafios da IA generativa e, posteriormente, a perspectiva de paradoxos, bem fundamentada, então, ali pelos paradoxos da tecnologia do Mick Fournier, que ele vai trazer lá em 98. Então, o percurso metodológico desse estudo, ele é uma revisão sistemática de literatura, seguindo o protocolo do Tranfield de 2003. Então, ele foi realizado em dezembro de 2024, a coleta desse estudo, né? Então, primeiramente, dentro do protocolo do Tranfield, para o planejamento da revisão foi delimitado a questão do problema, os objetivos, as bases que seriam coletadas, os critérios de inclusão e exclusão. Os strings de busca foram utilizados, os strings que contemplassem toda a questão ali da IA generativa, né? Como o nome ali, o Large Language Model, que é o modelo de linguagem, IA generativa, o próprio ChatGPT, porque em diversos momentos tem autores que acabam não indicando que utilizaram de IA generativa e usam como que utilizaram o ChatGPT para indicar a IA generativa, né? E para identificar a parte dos paradoxos, foram trazidos alguns termos que se relacionam à questão, à teoria de paradoxos, né? Como as tensões, paradoxos, antagonismos, contradições, etc. E como filtro foi selecionado como Open Access, os trabalhos tendo em vista a relevância e o impacto maior que esses estudos eles vão ter no que diz respeito ao alcance que eles têm também, né? Então, ao final, ali na segunda etapa, na condução, após realizar a busca, aplicar os filtros e unir as bases, nós chegamos a um corpus de 166 artigos. E na parte de disseminação do conhecimento, então, foi empregado o pacote Bibliometrics, ali com BiblioShine, e foram realizadas análises
bibliométricas e análise qualitativa dos resultados. Então, passando para a discussão dos resultados, nós vemos, então, que os trabalhos desse corpus eles se distribuem em 36 países, com os Estados Unidos liderando, e apenas 2 publicações brasileiras, tendo um crescimento exponencial ali na 2023 para 2024 de 113%, ou seja, nós vemos então o fator de novidade ali, né, do ChatGPT, que acaba alavancando as buscas sobre isso, mesmo que em 2022, no finalzinho do ano, já tinha alguma coisa dentro do corpus, nós conseguimos encontrar um artigo. Então, a partir da lei de Lógica também foi possível verificar ali que 98% dos autores da base possuem apenas um trabalho publicado, então 683 autores só publicaram um artigo durante esses anos. Sobre as instituições que mais relevantes, vamos dizer assim, nós temos então que a Ásia ela apresenta o maior número de instituições nesse top 10 de que mais tem publicado sobre IA generativa, tendo em primeiro lugar com 10 publicações uma universidade americana, né, a Universidade de Emory, enquanto nos índices G e H, que representam a relevância e o impacto dos autores, nós vamos ter que os únicos autores que não apresentaram o índice G e H de 1 foi Shaw e Ferrara. Porém, a partir do corpus foi possível evidenciar ali que, mesmo eles tendo 2 índices G e índice H, que são os autores que publicaram mais do que um artigo ali em conjunto até, eles acabam não tendo tantas citações, sendo que diversos outros autores acabaram tendo muito mais citações e mais impacto com aquela única publicação, né? Até pelo fator da novidade também. Então, para a lei de Bradford, que diz respeito aos periódicos ali que mais estão publicando sobre na área, nós temos que a área médica ela acaba liderando essas publicações, tendo 9 publicações em 2 periódicos, no primeiro e terceiro lugar na lista dos que mais publicam, então, apresentando os maiores e também apresentando os maiores índices G e H, 2 periódicos da área médica, e o foco dos setores, das áreas, então, eles acabam corroborando também de que a IA generativa, ela está sendo muito visada, muito pesquisada e publicado sobre nas áreas de saúde e de educação, como outros autores já vinham destacando anteriormente, como eu trago ali Elias, que em 2023 ele já denotava que as áreas da saúde e educação, principalmente a área da educação, ela já estava sofrendo com o impacto dessa tecnologia, né? E nós vemos que continua ainda o interesse na busca por compreender e aplicar, como ali na lei de Zipf, nos termos mais utilizados, nas palavras-chave, nós vemos que, além dos termos que se referem à própria tecnologia, vai aparecer novamente a questão da educação, como em outra pesquisa anterior, já que eu trouxe sobre a temática, já destacava que ali no início essa busca da área da educação, a área acadêmica, ela vem muito grande em tentar compreender essa tecnologia da IA generativa, né? Então, nos trabalhos nos mais citados, os trabalhos mais relevantes da base, nós temos ali os 5 mais relevantes, onde os 3 primeiros eles vão trazer, dentro da questão dos paradoxos, né, eles vão trazer, tornar mais evidente essa discussão inicial que tem sobre os efeitos contraditórios que estão presentes na IA generativa. E eles vão mostrar mais essa questão das consequências paradoxais, as próprias consequências, os riscos, enquanto os outros 2 trabalhos, o quarto e o quinto ali, eles já não trazem tão evidente, mas eles denotam que não existem só benefícios a utilizar dessa tecnologia e que há algo negativo também que está relacionado a esse uso. Então, posteriormente, nessa revisão, nós elencamos, nós dividimos através da análise qualitativa em 5 categorias, né? Onde a primeira foi delimitada ali a categoria de pontos positivos e oportunidades, ou negativos e desafios, onde vai ser inseridos todos os trabalhos que vão versar sobre isso, sobre esses pontos específicos, né? Às vezes de forma conjunta, ou trabalhos que trazem somente pontos positivos ou somente pontos negativos. Dentro disso, nós vemos ali que a maioria desses trabalhos eles trazem que o desafio, né, da IA generativa eles denotam como algo até de certa forma positivo, como um desafio, algo que pode ser superado. Então, levando em consideração isso,
é visto que há espaço para um estudo mais aprofundado desses pontos opostos, essas contradições, né, que são aparentes nos estudos que já estão sendo publicados sobre a temática. Então, as controvérsias nas comparações entre a generativa e outras tecnologias ou indivíduos. Então, é visto que mesmo que sendo comparada a IA generativa com tecnologias ou indivíduos, ainda acaba decaindo numa comparação, na controvérsia dicotômica de que está separado, de que aquilo é um ou é outro, e não numa visão de paradoxos, que acaba delimitando e acaba fazendo com que não você consiga chegar a soluções, a políticas e práticas melhores desse uso, que possam transformar, então, essa implementação, esse uso para melhorar de forma geral. Então, os paradoxos na IA generativa, que, como o título do trabalho traz, então, são os trabalhos ali da categoria que vão versar mais sobre os paradoxos em si, trabalhos que implementam a perspectiva de paradoxos, até alguns trabalhos que eles discutem como um paradoxo, mas eles não trazem a teoria de paradoxo em si no artigo, mas eles trazem toda a discussão no entendimento, a partir da análise qualitativa, né, entende-se que é um paradoxo. A quarta categoria de repercussões em diferentes contextos, que vai trazer estudos que vão buscar entender qual que é a repercussão que a IA generativa teve em determinadas áreas ou contextos, e a quinta categoria de trabalhos voltados ao setor médico. Então, de forma geral, aqueles trabalhos que buscaram implementar da ferramenta da IA generativa em qualquer setor e de qualquer forma ali na área médica. Então, alguns resultados diante dessa análise qualitativa, nós vemos então que a categoria de pontos positivos e negativos, ou oportunidades e desafios, ela teve o maior número de estudos alocados, então com 97 estudos. Um achado crítico que foi visto de que, assim como o Mick Fournier via lá em 98, quando estudou as tecnologias do seu tempo ali, né, que era os primeiros telefones, secretárias eletrônicas, enceradeiras elétricas, dessa mesma forma é visto atualmente de que os estudos eles trazem pontos e análises superficiais sobre pontos positivos e negativos da tecnologia ou oportunidades e desafios, né? Então, como eu mencionei anteriormente, o uso do termo desafio, que é um obstáculo a ser superado com um determinado esforço, ele tem uma conotação positiva na relação com os pontos negativos da IA generativa, e a consequência que nós vemos é que essa visão dicotômica e superficial ela acaba negligenciando a complexidade dialética dos paradoxos, e que é necessário buscar formas de uso que promovam essa sustentabilidade e longevidade do uso da tecnologia. Como agenda de pesquisa, então, estudo versa em cima das 5 categorias ali, onde na primeira dos pontos positivos e negativos nós trazemos que é necessário, então, estudos mais profundos, visto que já existem muitos estudos que versam sobre as oportunidades e desafios, e que há muito mais para explorar dentro disso, principalmente com a abordagem de paradoxos, as comparações entre a generativa e outras tecnologias ou indivíduos também. A aplicação de uma lente paradoxal pode servir, então, como um suporte para compreender as formas mais eficientes e longínquas de usar essa tecnologia e de entender essa dicotomia que é vista nas contradições. Os paradoxos da IA generativa é visto que é muito recente, tem poucos estudos ainda que estão vendo sobre isso e que há campo para estudar, tendo em vista a primeira categoria e o grande número de trabalhos que trazem esses pontos opostos, né? As repercussões em diferentes contextos, então a agenda ela traz de que existe um campo muito emergente sobre isso, de tentar compreender como é que os contextos eles estão repercutindo esse uso, de como que esses contextos estão reagindo a essa nova tecnologia e compreender de uma forma qualitativa, porque os poucos estudos que tem, eles acabam sendo muito muito aplicação de questionários, e acaba que às vezes isso acaba passando despercebido, ou o próprio participante, o respondente, ele não consegue identificar o impacto que aquilo tem no contexto, no cotidiano dele, aquela transformação com essa tecnologia. E nos trabalhos voltados ao setor médico, então, é visto como oportunidade da agenda de pesquisa a própria implementação da perspectiva de paradoxo, tendo em vista a natureza da tarefa dessa área, né, do setor médico, de que
é uma tarefa complexa e que requer, então, um cuidado maior para tanto a condução quanto a implementação de novas tecnologias. E a perspectiva de Paradox, ela busca essa sustentabilidade e essa compreensão desses dois pontos opostos e não apenas ignorar o ponto negativo. Como considerações finais, então, passando rapidamente, buscou-se, então, verificar a produção científica dos paradoxos na IA generativa pela RSL no protocolo de Transfer. Foram evidenciados 166 trabalhos nas bases da Web of Science e Scopus, um crescimento expressivo, então, após o surgimento do ChatGPT, de 113% nas publicações de 2023 para 2024. Esse aumento, então, ele pode estar associado principalmente com um fator de novidade e a popularização da tecnologia. 98% dos autores, eles acabaram, então, tendo apenas uma publicação, apenas 2 autores que trabalharam em conjunto em dois artigos, 2 trabalhos, eles apresentaram índice G e índice H de 2. As maiores áreas de concentração desses estudos, então, estão na área da saúde e da educação. As principais perspectivas foram vistas no estudo, então, é o estudo de Lean, que é o estudo mais citado do corpus, então, que ele vai buscar aplicar a perspectiva de paradoxo, discutindo o potencial que a IA generativa ela tem de reestruturar ou extinguir o ensino tradicional a partir de uma reformulação que a IA generativa ela traz, e o Ash, que vai ser o segundo trabalho mais citado, quando ele traz de que uma abordagem de desafios, riscos e controvérsias, abordando o dark side, então, da IA generativa. Foi visto também elencado, identificado as 5 categorias a partir dos estudos do corpus, e os principais achados, então, de que a maioria dos estudos ele vai utilizar termos relacionados aos paradoxos sem efetivamente adotar essa perspectiva. A abordagem predominante ainda ela é superficial e foca bastante em benefícios e desafios. E alguns estudos eles aplicam essa abordagem paradoxal principalmente na área da educação ali. As considerações finais nós temos então como limitação de que a restrição, mesmo que tendo como uma definição por buscar por estudos de acesso aberto que acabam tendo um impacto maior, isso acaba sendo uma restrição, uma limitação também, porque acaba que dificulta o avanço do conhecimento, porque numa revisão sistemática nós não temos como acabar tendo acesso a todos esses estudos que muitas vezes estão com acesso limitado através de editoras ali e que podem ter algo relevante, algo que de uma contribuição, mas que pela grande quantidade do RSL acaba dificultando esse acesso, né, para conseguir todos. Então a variação semântica também na definição dos paradoxos, o que acaba reduzindo essa abrangência, porque nós sabemos que os autores podem colocar elencar qualquer palavra ali, então, para definir o estudo deles. E como recomendação para pesquisa futura, então, recomenda-se desenvolver estudos a partir ali das 5 categorias identificadas na agenda de pesquisa e explorar diferentes visões, então, da IA generativa e realizar análises mais profundas sobre esses paradoxos, esses desafios e as oportunidades. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas no estudo. E é isso. Acho que não me passei muito do tempo. Muito obrigada, Fernando, pela apresentação. Eu acho que estamos bem, né, com o tempo, são 5h33, né, cumprimos aí o horário, né, e agora passamos, então, para a segunda parte, né, da sessão, que é, né, um momento de discussão, né, de questionamentos, perguntas, né? Para iniciar, eu vou começar aqui fazendo, né, alguns comentários, pessoal, e daí, depois, na sequência, né, eu abro para vocês comentarem, fazerem perguntas. Eu fiz diversas anotações, né, porque eu achei muito interessante que os 4 trabalhos, né, eles casaram bem, né? Então, começando pelo trabalho do Fernando, né, porque eu acho que ele, né, o panorama que ele fez em relação, né, à IA generativa, né, os estudos encontrados, eles tocam, né, em pontos que são dos nossos trabalhos, né, dos outros trabalhos. Né? Então, ele fez uma revisão sistemática, né, da literatura, usando aí, né, as bases de dados Web of Science e Scopus, né, talvez limita um pouquinho, né, Fernando, né, por utilizar somente essas bases, né, mas, né, já trouxe aqui 166 artigos, né, que eu achei muito interessante, né, que casa também com a questão do surgimento do ChatGPT, né, em 2022,
Então, com essa revisão, você viu aí que em 2021 e 2022, né, foram encontrados apenas, né, um estudo, né, para cada ano. Depois do surgimento do chat, então, né, esses estudos aumentaram significativamente, né? Então, em 2023 foram encontrados 52 trabalhos, né? Em 2024, 111, né? Então, foi uma ascensão muito grande aí, né, nos últimos anos. E por causa dessa questão, né, ser mais nova, você encontrou apenas um autor, né, um artigo por autor, né? Então a gente vê essa questão também recente, né, de não ter o mesmo autor em vários trabalhos, né? O que eu achei muito interessante, né, que vai fazer aí vai casar com os outros trabalhos, é que você achou, né, um achado é que esses trabalhos, esses estudos estão muito voltados para a área da saúde e da educação, né? Então a gente tem o meu trabalho, né, que é da área da educação, né, que é a adoção da inteligência artificial por profissionais, né, da educação. A gente não quis limitar somente para o ensino superior, né, mas a gente abriu aí também para os outros, né, para as outras modalidades, né, ensino médio, né, o ensino infantil. Mas então é um trabalho voltado para a área da educação, né? Então a gente vê que é uma tendência mesmo, né, da inteligência artificial na área da educação. E também o trabalho da Ana Caroline, né? Também é um trabalho voltado para a área da educação, né? Especificamente para o ensino superior, né? Então, como que é feita ali a adoção, né? E efetividade dos aplicativos, né? Financeiros. Então, a gente vê que o levantamento do Fernando, ele traz, né? Realmente essa questão, né? Da educação, né? A área que mais aparece, e também da saúde no trabalho da Mary Ellen, né? O trabalho da Mary Ellen né, ali sobre a questão de priorização de pacientes em listas de espera, né? Então é voltado para a área da saúde, né? Então isso eu achei muito interessante, né? Porque essa revisão sistemática mostrou, né, que são duas áreas aí, né, que estão em ascensão, né? Quando a gente está falando de tecnologias da informação, inteligência artificial, né? E aí o trabalho da Mary Ellen também, né, é uma revisão sistemática da literatura, né? Então a gente teve 2 trabalhos, né, de revisão da literatura, né? E diferentemente o meu, né, e o da Ana Caroline, um trabalho é quali, o outro é quanti, né? O da Ana Caroline então é mais quali, né, porque ela realizou as entrevistas, né? E o meu já é mais quanti porque a gente utilizou, né, um questionário estruturado, né, com esses profissionais de educação, né? Então a gente tem aqui 4 trabalhos, né, que estão conectados, né, por serem da área da saúde, da educação, né, por tratarem de inteligência artificial. Então achei assim muito interessante, né, como os 4 trabalhos se conectam, né? Então eu queria fazer algumas perguntas, né? Eu anotei aqui algumas perguntas. Primeiro, eu queria fazer, né, para o primeiro trabalho, para a Mary Ellen, né, quando ela está falando ali da questão, né, da priorização, né, dos atendimentos, de uma priorização mais flexível e adaptável, Mary Ellen, né, que características fundamentais esse modelo, né, que vocês consideram mais de priorização flexível e adaptável, né, ele deveria ter para ser realmente aplicável em diferentes sistemas de saúde, né? Quais características você acha que deveria ter, né, esse sistema para ele ser mais flexível, mais adaptável aí, né, para flexibilizar os atendimentos? Então, Shine, na verdade, a flexibilização tem que ser de acordo com o problema a ser resolvido. Eu estou fazendo a minha tese, então faz parte da minha tese também, né? Nós vamos propor um modelo de priorização de fila de espera de colonoscopia. Então, quando a gente começou a desenvolver mesmo o modelo, o que acontece é que cada situação de saúde tem especificidades que são únicas. Então, se é para o exame de colonoscopia, os critérios serão bem específicos. Então, a gente vai propor um modelo que vai poder fazer esse levantamento e ser adequado para fazer esse levantamento desses critérios. Então, faz uma primeira fase com os especialistas, daí ter uma segunda fase que é utilizar, então, o banco de dados, o que tem disponível dentro dos sistemas de saúde, para que a gente possa priorizar e dar um atendimento mais justo, né? Tendo em vista que nós vamos aplicar no SUS, e no SUS a gente tem uma fila, tem mais de 4.000 pacientes na fila
E isso se repete, tipo, se você olhar na prefeitura de Curitiba, 4.800, né, fila de espera. Então esse é um problema que se alastra em todas as áreas, né? Mas a importância de se proporem modelos que possam ser utilizados fazendo poucas adaptações, mas que sejam ferramentas replicáveis, né? Sim, muito interessante, né, Mariana? Então seria mais ou menos pelo grau de urgência. No nosso caso lá é para ver quem tem mais risco a câncer de reto e intestino, né? Então, Legal. Então, né, seria mais voltado para prevenção, essa né? questão, né, do risco, né, que está associado, né, ao paciente. É A muito espera, né? O risco à isso, espera. sim. Muito interessante. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão, pessoal? Mary Ellen é o primeiro trabalho que foi apresentado. Deixo em aberto aqui, se alguém tiver algum questionamento ou comentário, né, ou, né, alguma sugestão, né, para ajudar a Mary Ellen aí também no trabalho, né, fiquem à vontade. Ô, Merielle, boa tarde. É mais da questão protocolar mesmo, da tua revisão. Teve uma base de dados lá, que eu estava dando uma olhadinha, entre as elencadas, salvo engano, é kenices.com. Aí essa eu nunca tinha visto nenhuma outra revisão sistemática ou algo que é mais utilizada. Eu queria saber o porquê de vocês utilizarem essa base, algo do gênero. Foi a primeira vez que eu me deparei com ela, achei curioso. Então, ela é uma inteligência artificial e a gente quis fazer uma busca exploratória nela, porque é evidente que temos que usar a inteligência artificial, está em todos, né? E a gente não tem visto as revisões usarem a inteligência artificial. Apesar de que a gente sabe que muitos estão utilizando para fazer aquela primeira busca, elas não estão aparecendo nessas revisões. O que eu percebi é que, assim, graças a Deus não tinha nenhuma alucinação, né, na busca, mas a busca ainda está muito longe do que você coloca na pesquisa, sabe? Então você acaba ou pegando tudo duplicado dentro delas, ou muito longe do que você estava das strings, né? Ela não está tendo uma busca muito efetiva ainda. Mas foi importante utilizar para a gente saber, né, como que está vindo esses resultados dessas novas tecnologias. Entendi. Obrigado. Mais algum questionamento, Mary Ellen, pessoal? Charlie, eu acho que eu vou. Se tem mais alguma pergunta? Senão eu vou emendar. Pode ficar à vontade. Queria dizer sobre como nós precisamos nos importar com a reflexão, né? O Fernando falando da revisão dele e o quanto isso não tem transparecido nas nossas pesquisas. E é uma parte muito importante do pesquisador crítico, né? Trazer essas reflexões. E me chamou a atenção não ter muitas coisas sobre paradoxos, sobre as dicotomias. Eu acho que talvez dicotomia seria uma palavra que te ajudaria bastante, Fernando. Porque quando a gente começa a ver, eles falam muito de dicotomia, assim, não, né? E traria mais trabalho. E na minha busca, não sei se vocês perceberam isso, mas tem a proeminência do uso da IA. Então, assim, aplicações práticas, né, do uso da IA. Então, eu queria saber como que vocês perceberam, né, nos trabalhos de vocês, porque que nem a Ana Caroline tem o uso da contabilidade, nos financeiros, né, aplicativos financeiros. É praticamente o uso de IA. É isso que eles têm usado nesses aplicativos para ajudá-los, né, a lembrar, a engajar. O Tiago também tem visto o uso, né, e olhando por esse olhar da reflexão, e a Shine com a parte de uso mesmo, né, na educação. O que vocês têm, vocês perceberam isso também, que tem mais, nas buscas, tem muito mais uso do que reflexão, do que discussões, né, nos trabalhos?
Bom, eu acho assim, como tu mencionou, da questão mais crítica, eu vejo trazer mais no ponto do que como foi meu trabalho de revisão, né? Hoje em dia acaba que a revisão, muitos professores, palestrantes, eles acabam dizendo, né, que a revisão hoje em dia é uma coisa que ficou muito básica, mas também eu vejo que ficou básica para revisões que o pessoal está utilizando só a IA para fazer ela e acaba não fazendo essa reflexão, essa crítica sobre os dados que eles pegam, porque antes nós tínhamos revisões que não eram tão extensas, não traziam tantos dados, até porque era mais difícil tu conseguir compreender aquele montante de dados ali que tu conseguia numa base. E hoje em dia, como tu mencionou mesmo, Mary Ellen, existem diversas ferramentas de IA que o pessoal está utilizando, que tu coloca um termo ali e ele traz uma infinidade de artigos. É muito mais fácil compilar, é muito mais fácil. Só que acaba que muitas revisões hoje em dia tá sendo só isso. Traz aquele monte de dado, expõe os dados, mas não tem essa reflexão, essa crítica em cima do que é aquilo. É mais só vamos dizer assim, uma exposição dos dados que existem. Não é uma crítica, uma análise para ver o que está sendo dito dentro daquilo ali, o que o pessoal está querendo dizer também com aquilo. Como eu menciono, eu mandei agora, eu publiquei esses dias do Enampad, um outro artigo que eu fiz em conjunto com esse, que era sobre aquela questão que eu trago na minha análise ali, de que é dado uma visão muito positiva sobre a palavra desafio, quando a gente fala sobre IA generativa. E isso tem várias revisões que vão trazer sobre isso, vários estudos vão trazer sobre isso, mas eu não tinha visto ninguém parar para mostrar assim, ó, tem todos os trabalhos estão falando sobre desafios e oportunidades, mas o que eles estão querendo dizer com desafios? Então, eu acho que falta bastante disso hoje em dia, com esse uso da IA, vamos dizer assim, que cada vez mais é impulsionado, né, para acelerar essa produtividade, para manter uma produtividade acadêmica que a gente sabe que é normal, não existe doutorando, não existe pós-graduação sem tu ter que estar publicando direto, né? E acaba que entra nessa linha, assim, nesse fluxo. Eu concordo muito com o que o Fernando falou, né, com o que vocês trouxeram, porque tem gente que fala isso mesmo, eu também já ouvi que a revisão agora, ela não precisa mais, né, você não tem tanta relevância assim por conta das IAs, mas eu acho que para o momento, elas né, eu me enxergo dessa forma, elas ainda são necessárias, porque ainda que essas revisões que são feitas pelas IAs, elas fiquem no campo das análises mais bibliométricas, ainda assim há essa necessidade, né, da crítica do pesquisador, porque nessa questão da linguagem, ainda há, como o próprio Fernando trouxe aqui, né, muito claro na revisão dele, ainda há essa dificuldade de interpretação, né, em aspectos relacionados a determinados, a compreensão de contextos, né, a saber o significado de um termo. Então, assim, ainda nessas, né, revisões que são mais bibliométricas, eu acho que há também essa necessidade da crítica, né, do profissional. E para além dessas, né, as revisões, elas podem ainda, né, aprofundar, trazer mais informações importantes sobre aquele contexto em que está se pesquisando, né, sobre aquela área de pesquisa, sobre aquela temática. Então, eu acho que para o momento que a gente tem, eu não vejo como dispensar as revisões, sabe? Ou como você deixar muito na mão da IA, né? Eu acho que ela ajuda muito, né? Mas ainda há essa necessidade da crítica do pesquisador. Comentários são muito pertinentes, né, pessoal? Como vocês falaram, né? E isso também eu trago um pouquinho no meu trabalho, ali na fundamentação teórica, né? Dos desafios da gente utilizar a IA, né? Então, essa questão da gente utilizar muito sem reflexão, né? Muito como uma coisa muito mecânica, né? Então, a revisão, né, da literatura realizada por IA, né, ela traz ali somente, né, o resultado de uma busca, né? Ela não traz questionamentos, reflexões, né? Como o trabalho do Fernando, né? É muito interessante porque, né? Ele fez a busca
né? Ele encontrou ali 5 categorias principais, né, que englobam esses trabalhos, e aí ele fez uma reflexão e trouxe uma agenda de pesquisa, né, em cima das 5 categorias, né? Então, é uma revisão sistemática, né, da literatura que ela avança, né, trazendo essa agenda, né, todas essas considerações, né? Então, a questão da IA, que a gente também, né, lê muito nos estudos, né, são esses pontos, né, desafiadores, né, de não deixar, né, apenas ser ali, fazer uma parte mais mecânica, né, de busca, né, e sim a gente trazer também reflexões críticas, né, em cima dessas buscas, né? Então, todos os comentários, né, muito pertinentes, que também, né, tocam aí nos trabalhos, né? Aproveitando, pessoal, né, aqui que a gente está falando do trabalho do Fernando, né, eu gostaria de fazer uma questão para você, Fernando, né? Como você falou ali na busca, com a questão do surgimento do chat GPT, né, é que os trabalhos, né, foram impulsionados, né, depois de 2022, 23, 24. Né? E aí você até cita no trabalho a questão de novas ferramentas, né, como o DeepSeek, né, que surge em 2025. Você acredita que a ascensão dessas ferramentas, né, dessas novas ferramentas, elas podem alterar esse cenário que você mapeou, né? E com isso você pretende atualizar, né, essa revisão nos próximos anos, né? O que você pensa aí, né, dessas novas ferramentas que vão surgindo, né? E se isso muda todo o cenário, né, dessa revisão sistemática? Sim. Ah, então, a questão de atualizar a revisão é uma possibilidade, sim. Atualmente, o que eu tenho visto conduzindo a minha tese, que no caso a minha tese eu trato sobre, eu estou vendo, compreendendo e identificando os paradoxos que emergem na escrita e publicação acadêmica. Então, é algo mais voltado assim para pesquisador. Então, o que eu tenho visto é que meio que a situação, pelo próprio mercado, como o chat GPT ele se atualiza muito rapidamente, é a empresa que mais tem recursos, vamos dizer assim, acaba que atualmente está meio estabilizado. Acontece de que surge uma IA nova, o pessoal muda para ela, experimenta, e aí meio que ela começa a decair um pouco no rendimento, e o pessoal vê que, tipo, não é nada muito além do que eu já tinha naquela outra lá. Aí ele volta para aquela que ele já tinha os trabalhos, já que ele já estava conduzindo, para aquela IA que ele já confia mais, que ele até tem algumas questões que eu identifico na tese que até de essa palavra meio enrola às vezes, que é o indivíduo ele acaba dando um sentido quase de pessoa para IA, a antropomorfização da própria ferramenta, da tecnologia, tendo em vista toda essa linguagem a linguagem humana, né, linguagem natural que ela utiliza, tem indivíduos que eles acabam até ficando amigos, vamos dizer assim, da IA. E aí eles ficam meio que com aquela fidelidade de, eles usam outra IA e voltam para o chat GPT, por exemplo. Ou então eles saem uma IA nova, eles nem migram para outra. É uma questão assim que dá para ser visualizada, dá para ser atualizada posteriormente, até mais com essa visão de entender essa mutação, essa relação que os indivíduos têm com as ferramentas. Porque eu até deixo para vocês assim a pergunta de que além dessas IAs que o pessoal mais utiliza, que é o ChatGPT, o Gemini, acho que até o Claude, toda hora sai uma IA nova, mas eu acredito que vocês possam até ter ido verificar, experimentar, mas vocês acabam sempre voltando para aquelas mais confiáveis que vocês utilizam. É mais ou menos esse cenário que eu vejo atualmente e que não parece que vai mudar, né? Fiz um artigo, eu sou da gestão da informação, então a gente se importa muito com o que entra, né, nessas IAs. Então a gente tem um artigo sobre IA e os vieses, né? Então, assim, existem muitos vieses. E entre eles é essa questão, né, de trair a IA, porque já deixou tão humano a coisa que você trai a IA, né? Eu não vejo, eu vejo assim que cada vez mais a importância da gente pôr ela como ferramenta, sabe? As pessoas estão humanizando demais e isso está causando problemas sérios de saúde mental.
em enviesamento, tipo, em acreditar tudo que ela fala é verdade, porque, né, como você humaniza, você acredita. E nem nas pessoas a gente acredita assim de graça, né? A gente procura evidências e as pessoas estão ficando cegas e acreditando de forma muito leviana, às vezes, no que elas recebem dessas IAs. Mais algum comentário, pessoal? Questionamento? Estamos chegando aí no horário limite da nossa sessão, mas fiquem à vontade para fazerem mais considerações. Eu tenho uma curiosidade em relação ao artigo que você apresentou, né? É Shine, né? Chaine, isso. Shine, desculpa. Como é que foi, assim, quais os critérios que vocês utilizaram para a escolha, né, uma decisão de pesquisa do modelo TAM, né? Se vocês chegaram a cogitar a utilização de outros modelos, como, por exemplo, o TAUT, mas aí o que é que foi decisivo, né? Para essa pesquisa, esse modelo TAM, ele é o mais adequado, né, comparado com outros modelos. Sim. Então, nós já fizemos outros estudos também, né? Um primeiro, né, que foi assim, o que gerou, né, esses outros, a gente realizou com os estudantes, né, universitários, depois que a gente trabalhou com isso com os profissionais de educação, né? Mas aí, quando a gente pensou em fazer um estudo sobre IA, nós fomos pesquisar, né, buscar aí alguns trabalhos, né, para ver se a gente encontrava algum modelo, né? Então, acho que assim, o critério de escolha foi fazer essa busca, né, e ver qual era o modelo mais citado, mais comentado, né? E aí nós encontramos esse modelo TAM, porque esses modelos, né, de aceitação da tecnologia, eles tiveram um impulso, né, mais na segunda metade da década de 90, né? E o modelo do Fred Davis, né, o modelo TAM, ele é um dos modelos com maior destaque, né? Então, o que a gente mais encontrou foi, né, trabalhos utilizando, né, esse modelo. Então, nós decidimos adotar ele, né? Então, assim, a gente nem pensou, né, no momento utilizar outros modelos, mas por esse destaque mesmo, né, do modelo dele. Então, foi, né, por fazer essa busca, né, em outros trabalhos e verificar que ele era o modelo mais citado, né? Então foi por isso mesmo. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma contribuição, questionamento, né? Estamos chegando aí Só ao final do uma nosso horário. questão, uma perguntinha sobre o teu trabalho também. Ali no, quando tu fala da inteligência artificial, tu não deixa delimitado, né? Se é IA generativa, tu trata como inteligência artificial de forma geral, né? Isso, nós não delimitamos, né, ser generativa. Né? Nós colocamos o uso de qualquer tipo de inteligência artificial, né, ChatGPT ou outros, né, então utilizamos de forma geral. Não fizemos, né, esse recorte específico, né, se é generativa ou não, tá? É de forma geral. Mais algum comentário, pessoal? Professora, você me permite só pedir ao pessoal que ao final, antes de sair, ou quando sair, não se esquecer de copiar o link que eu coloquei no chat para estar valendo aí a sessão de agora, tá bom? Ok, deixa eu verificar aqui. Pessoal, licença, eu poderia tirar um print da sessão? Sim, fique à Por minha vontade. vez. Ok? Então, pessoal, chegamos aí ao final da sessão. Agradeço muito pelas apresentações, né, pela rica discussão que fizemos aqui, pelos questionamentos, né? Foi muito bom estar com vocês, né, e fazer essa troca de conhecimentos. Agradeço a todos, né? Agradeço também ao Tiago, né, ao Adriano que nos ajudaram aqui, nos assessoraram, né? E até uma próxima. Muito obrigada. Até mais. Obrigado também. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.